Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos de uma aplicação da radioatividade que é a utilização do isótopo 14 do carbono para datar fósseis. Conseguimos datar um fóssil utilizando as desintegrações do carbono 14 e é o que eu vou mostrar para vocês nessa aula de hoje. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora! Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Para a gente começar a falar de datação utilizando carbono 14, vamos primeiro analisar de onde vem esse carbono 14 ou como esse carbono 14 é formado na natureza. É natural a gente ter carbono 14 na nossa atmosfera. Isso acontece por qual motivo? A gente sabe que o elemento nitrogênio compõe a molécula, compõe a substância que existe em maior quantidade no nosso ar atmosférico, que é o gás nitrogênio. O nitrogênio, o átomo de nitrogênio, ele tem número atômico 7. E o isótopo mais comum do nitrogênio é o isótopo de massa 14, aquele que existe em maior quantidade na natureza. Então existe muito nitrogênio na nossa atmosfera. Quando esse nitrogênio se choca, colide-se com um nêutron, há uma reação de transmutação. Uma transmutação aqui natural, é natural a gente ter nêutrons na atmosfera e é natural a gente ter nitrogênio. E quando essa colisão acontece na orientação favorável, enfim, quando é uma colisão efetiva, isso gera o que a gente chama de carbono 14, vejam. A formação do carbono 14 ele vem da colisão do nitrogênio com nêutrons na atmosfera. Ah, professor, mas eu estou analisando essa reação e pelo que eu aprendi de reações de transmutação, eu não tenho uma reação completa ainda. Realmente, porque antes da transformação, o nitrogênio está com massa 14 e o nêutron 1, dá um total de 15. Se o carbono tem massa só 14, deve formar alguma partícula aqui de massa 1, para conservar a massa na reação. A mesma coisa acontece embaixo. Se eu tenho 7, o número atômico do nitrogênio, e o nêutron tem carga nuclear nula, 7 mais 0 dá 7. Do lado de lá também tem que ter 7. Se eu tenho só 6 no carbono, deve-se formar alguma partícula que tem carga mais 1. E a partícula que tem carga mais 1 é o próton. Então temos aqui a reação de formação do tal carbono 14. O carbono 14 se forma na natureza quando o nitrogênio colide com nêutrons, esses nêutrons que vêm de raios cósmicos principalmente, e nessa reação há então a formação do isótopo 14 do carbono. Ah, mas tem carbono 14 na atmosfera, ok, mas como que esse carbono 14 entra na cadeia alimentar, por exemplo? A gente sabe que o carbono, quando se choca com o oxigênio, e aí a gente está falando agora do oxigênio, que é o gás oxigênio, o segundo maior componente do ar atmosférico. Nessa reação, a formação do quê? De gás carbônico, concordam? De CO2. Esse carbono que se chocou com o oxigênio pode ser um carbono de massa 12, que é o mais comum, mas pode ser também o carbono de massa 14, que é o que a gente está tratando aqui. Como a gente tem alguns carbonos de massa 14 na atmosfera, quando isso acontece, há a formação do gás carbônico formado pelo carbono 14. Normalmente o carbono 14 a gente usa um asterisco para diferenciá-lo do carbono de massa 12 ou de massa 13. Então, se esse carbono de massa 14, vejam, se chocou com oxigênio, vai formar um gás carbônico de massa, com carbono de massa 14. E o gás carbônico, a gente sabe muito bem, ele entra na cadeia alimentar a partir do momento que os vegetais fazem fotossíntese. Quando um vegetal faz fotossíntese, ele pega o gás carbônico da atmosfera e transforma isso em glicose. Nós nos alimentamos de vegetais e nós automaticamente consumimos a glicose que vem desses vegetais, ou se a gente não consome vegetal, a gente consome alguma carne animal de um vegetal que porventura já absorveu esse carbono 14. Então vejam como é fácil o carbono 14 entrar no nosso organismo pela própria alimentação. Então vejam, vamos colocar aqui, esse gás carbônico, ele é utilizado
pelas plantas na fotossíntese. Temos a formação de glicose formada por carbono 14 também, não só as glicoses comuns que são formadas por carbono 12. Essa fotossíntese gera glicose e a partir dessa geração de glicose entra na cadeia alimentar, afinal já entrou no produtor, não é mesmo? Mas como a gente consome isso através da alimentação, então através da alimentação o carbono 14 entra no organismo dos animais. Você deve estar pensando aí, o que tem a ver carbono 14 com datação de fósseis, não é mesmo? Ficou claro para você que o carbono 14 se forma naturalmente na atmosfera, isso a gente viu pela reação que eu mostrei anteriormente. Tá claro também que se tem carbono 14 na atmosfera, tem gás carbônico com carbono 14 também. Se os vegetais eles utilizam o gás carbônico para gerar glicose, existem moléculas de glicose que contêm carbono 14. Desse modo, o carbono 14 está na cadeia alimentar, seja por meio de um animal que consumiu esse vegetal ou de um animal que consumiu o animal que consumiu aquele vegetal. Mas e aí? Ainda não entendi muito bem qual a relação do carbono 14 com a datação. A gente sabe que existe uma certa proporção de carbono 14 no nosso organismo. Isso é constante ao longo da nossa vida, à medida que a gente vai se alimentando. Só que quando a gente morre, o que acontece? A gente para de se alimentar, a gente para de absorver carbono 14. Só que o carbono 14 continua ali no meu organismo. Mesmo eu morto, o carbono 14, que é um elemento radioativo, está ali emitindo a todo momento radiação. Agora só há emissão de radiação, não tem mais a absorção do carbono 14. Então a quantidade de carbono 14 no organismo morto, ele vai tendendo a diminuir só. Diminuir, porque eu não estou repondo pela alimentação. Se eu encontro um fóssil e meço a quantidade de carbono 14 que tem naquele fóssil naquele momento, eu consigo estimar de qual ano que esse fóssil, qual ano que esse material morreu. Justamente porque eu tenho uma previsão de quanto deveria ter se o material fosse vivo. Se eu encontrei uma quantidade menor, basta eu pegar o tempo de meia-vida do carbono 14 e fazer uma estimativa de quanto tempo demorou para chegar naquela quantidade que está presente no fóssil naquele momento. Então a gente vai utilizar o tempo de meia-vida para descobrir do carbono 14 para descobrir qual é a data daquele fóssil. Vou mostrar para vocês na sequência. Vamos lá? Imaginem que foi encontrado, então, um fóssil. Vamos anotar aqui. Foi encontrado um fóssil e foi utilizado um contador Geiger para descobrir qual a quantidade de carbono 14 que existia naquele fóssil. E a quantidade de carbono 14 que foi identificada naquele fóssil foi de 12,5% de carbono 14 que deveria ter a mesma espécie na atualidade. Vamos pensar assim. Então eu encontrei um fóssil, esse fóssil tinha 12,5% da quantidade de carbono 14 que seria o normal, tá certo? Por um material daquela mesma espécie, se ele estivesse vivo. Vamos pensar um pouquinho. O material vivo, vamos pensar no organismo vivo. Ele tem uma certa quantidade, como eu disse, de carbono 14 que se mantém constante enquanto o organismo está vivo. Essa quantidade para a gente vai ser o 100% de carbono 14, que vai se mantendo constante porque a gente vai se alimentando, mas ao mesmo tempo vai se desintegrando o carbono 14 no organismo. Quando o organismo vivo deixa de existir, ele morre, o que acontece? A quantidade de carbono 14 só vai diminuindo. Após passado um tempo de meia-vida, essa quantidade de 100% vai cair para quanto? Para 50%. Concordam? Se passar mais um tempo de meia-vida do carbono 14, que é quem a gente está analisando nesse momento, a quantidade vai cair para 25% daquela que eu tinha no organismo
vivo. Se passar mais um tempo de meia-vida, o que acontece? 25% cai pela metade, vai cair para 12,5%, que é o que foi encontrado nesse fóssil específico que eu estou mostrando para vocês agora. Aí eu pergunto, qual foi o tempo total para isso acontecer? Foram passados 3 tempos de meia-vida. 3 tempos de meia-vida do carbono 14. A gente sabe que o tempo de meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.730 anos. Vamos anotar aqui no cantinho? Isso vai ser muito importante em exercícios que envolvem datação. Datação por carbono 14. O tempo de meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.730 anos. Nesse caso, então, a gente tem 3 vezes o tempo de meia-vida, que é de 5.740 anos. 3 vezes 5.740 vai dar um total de 17.220 anos. Essa é a idade desse fóssil que a gente está analisando. Idade do fóssil. Simples, não é mesmo? Sabendo o tempo de meia-vida do carbono 14 e a quantidade de carbono 14 que tem no fóssil em relação ao que deveria ter, a gente calcula facilmente qual a idade daquele fóssil. Ah, professor, mas sempre vai ser assim tão perfeitinho? 100% vai para 50, para 25, para 12,5, para 6,25? Sempre nos exercícios vão ser assim? Nem sempre. A maior parte das vezes sim. Mas se não for, vai entrar no ramo da matemática. Talvez vamos precisar de um gráfico ou de uma função para chegar nisso, como a gente já viu na aula de tempo de meia-vida. Lembrando que a datação por carbono 14 tem algumas limitações. Primeira limitação, só serve para datar fósseis provenientes de um ser vivo. Ah, eu encontrei uma peça metálica, uma peça de ferro, sei lá quantos anos atrás eu quero datar. Não tem como, o ferro não é um ser vivo. Então, normalmente, fósseis de seres vivos, vegetais ou animais, são datados por carbono 14. A outra limitação é que se o fóssil for muito antigo, a gente não consegue datar por carbono 14. O limite são 10 tempos de meia-vida, ou seja, 10 vezes 5.730 anos. Se eu tiver um fóssil de até 57.300 anos, eu consigo datar. Mais do que isso, a quantidade de carbono 14 que vai restar no fóssil é tão pequena que a gente nem consegue mensurar com precisão. Então aqui a gente encerra a nossa aula de datação por carbono 14. Se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!